Coloque 2 colheres de sopa para você ver o que vai acontecer com ela. Vai murchar, esse caldex aqui desidrata todinho. Vem comigo, gente, que eu vou estar fazendo aqui a adubação das minhas plantas, né? Após alguns dias de chuvas, é necessário estar repondo aí os nutrientes das nossas plantas. Então, vou estar utilizando aqui esse adubo, ó. É o adubo da Vitaplan, é um adubo de ótima qualidade. Vou mostrar aqui para vocês aqui dentro, ó. Olha que maravilha. Esse adubo aqui vai fazer aí a manutenção do solo dos seus vasos. Então, vamos lá fazer a adubação. Desde já, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal. Se torne membro para ter acesso aí a vídeos exclusivos. E se você quiser adquirir algum dos produtos que eu indico, inclusive esse daqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E comprando pelo meu link, você estará aí me ajudando bastante. Então vamos lá, deixa eu continuar aí a fazer a adubação. Inclusive esses vasos maiores eu já coloquei, tá vendo? Já fiz aí a adubação desses aqui. Agora eu vou estar fazendo a adubação desses outros vasos aqui. Para esses vasos aqui, eu vou estar usando aqui essa colher aqui, ó. É uma colher de chá. Eu vou estar colocando 2 colherzinhas dessa aqui de chá. Que é uma medida que dá para você ter aí a noção. Quando as pessoas vão adubar as plantas delas, às vezes elas acabam exagerando. Coloco aqui e depois eu vou fazer a rega. Mas primeiro eu vou estar adubando todas e depois eu vou regar todas elas aí. Então, para esses vasos um pouquinho aqui grande, é um vaso bacia, vou colocar 2. Para esse vaso aqui menor, eu só coloco apenas uma. Não há necessidade de colocar muito adubo, até porque o mês que vem eu vou estar adubando novamente. E a maneira que eu vou fazendo aí a rega, as minhas plantas vai estar aí absorvendo essa adubação. Tem pessoas que acham que fazer adubação é colocar uma quantidade aí absurda de adubo nos vasos, achando que a planta vai ter um bom desenvolvimento. Não tem, gente. Se você colocar adubo em excesso nas suas plantas, você não tem aí um resultado muito satisfatório, porque adubo em excesso acaba aí queimando as raízes da sua planta. Então, como esse adubo aqui é um adubo que, se você colocar muito, acaba cozinhando as raízes da sua planta. Então eu não vejo necessidade de colocar em grande quantidade. Ó, esses vasos aqui é mais ou menos 3,5 litros. Eu só coloco aqui uma colherzinha, tá vendo? Não é pouco, tá vendo, gente? Não é pouco adubo. Parece que é pouco, mas não é. Então, quando você for fazer aí a adubação de sua planta, não precisa exagerar. Você aduba agora, daí 30 dias você coloca novamente um pouco mais de adubo. Daqui 15 dias eu vou estar adubando elas com a farinha de osso, que eu faço a adubação agora com esse adubo aqui de manutenção. Ele é um adubo que vai repor aí os nutrientes perdidos pela planta. E daqui 15 dias eu vou estar adubando ele com farinha de osso. Tanto faz você dissolver a farinha de osso na água e regar os vasos da sua planta, como você escavar e enterrar a farinha de osso. Nossa, gente, deu um pigarro na garganta. E aí você vai estar adubando do mesmo jeito. Então, é dessa maneira que eu faço. Coloco aqui hoje, daí 15 dias eu já venho com a farinha de osso e faço aí a adubação nas minhas plantas. Inclusive, gente, tem aí uma seguidora minha que outro dia falou para mim que usou um adubo aí que eu indiquei e que a planta dela morreu. Mas ela não me disse também qual foi a quantidade que ela utilizou, né? Certamente ela não usou a quantidade que eu indiquei, não. Porque se ela usasse a quantidade correta, eu tenho certeza que a planta dela não ia morrer, não. Como eu sempre falo, quando for adubar a sua planta, se você tiver que errar, erre sempre para menos e não para mais. Então ela deve ter colocado aí, como eu falo, coloca uma colherzinha aí de chá. Talvez ela tenha pensado assim, uma colherzinha de chá, isso não vai servir para nada. Foi lá e colocou aí umas 3, 4 colheres aí de sopa e certamente aconteceu isso mesmo. A planta cozinhou as raízes e acabou morrendo. Porque isso pode acontecer. Se colocar adubo em grande quantidade, vai sim morrer a planta, porque cozinha as raízes acabam ficando murcha. E acaba cozinhando mesmo a raiz. Então, eu tenho certeza que não foi o adubo que matou a planta dela, mas sim a quantidade que ela utilizou na planta que deve ter matado. Porque eu coloco aqui nas minhas, ó, e só aconteceu isso com minhas plantas quando eu coloquei de forma errada. Quando eu não sabia fazer adubação, eu já coloquei de forma errada
E por eu colocar aí a adubação de forma errada, né? Utilizando aí quantidades muito maiores do que minha planta precisava, eu já matei algumas plantas minhas no início. E não foram poucas, viu, gente? Quando eu falo algumas, era quase todas mesmo. Hoje, graças a Deus, ó, eu sei que se eu colocar menos, o mês que vem eu vou estar colocando mais. E minhas plantas vão continuar nutridas e vão continuar vivas, o que é mais importante, né? O mais importante é manter elas vivas, porque não adianta nem eu tentar manter minha planta bonita e o mês que vem eu nem ter planta mais para adubar, porque na verdade não fica nem bonita, né? Quando a gente põe bastante adubo, elas não chegam a ficar bonitas não. Elas começam logo a... O que acontece com elas, elas ficam logo amarela, as folhas amarelas, as raízes ficam murchas e elas não desenvolvem não. Logo elas vão ficando murchinha, desidratando, até chega uma hora que ela não consegue mais alimentar, né? A raiz de alimentação vai apodrecendo aos poucos e as plantas vai morrendo. Quando a gente usa muito adubo. Então, faça isso aqui, ó. Adubo uma vez a cada 30 dias com adubo como esse daqui. E após 15 dias você vem aí com a farinha de osso. Você pode estar usando, como eu sempre falo, ou você faz a dissolução na água e rega, ou você cava um buraquinho no substrato e enterra a farinha de osso, e aí sua planta vai estar nutrida por bastante tempo. Quando eu comecei, gente, eu não tinha tantas plantas, eu acho que eu tinha umas 20, né? Primeiro eu tinha só 2, depois eu comprei um bocado de planta, aí eu já tinha já umas 20. E aí dessas 20, teve um dia que eu colocava adubo, desse aqui mesmo, ó. Em um vasinho como esse aqui, eu colocava umas 3 colheres logo. Por quê? Porque eu queria que ela crescia rápido. Eu queria que ela ficava bonita. Mas não ficava não. Pensa que elas ficavam tudo feia. E as folhas. Pensa numas folhas feias que eu tinha. Essa daqui, gente, eu fiz a poda nela porque o PCV já atacou o galho e o poder. Então colocar adubo que ela vai brotar logo. Então aí eu adubava bastante os vasinhos. Inclusive vou até pegar aqui um. Olha que vasinho lindo. Eu pegava um vasinho como esse, eu tinha muitas mudinhas como essa daqui, ó. Na bacia, desse tamanhozinho aqui que eu tinha. Aí eu colocava umas 2 colherzonas dessa aqui de sopa, nesse vasinho aí. E pensa, minha planta vai ficar bonita agora. Garra não, gente. Ela murchava, ó, 1 colherzinha de chá. É o bastante, tá vendo? Coloco bem distante das raízes, aqui depois vou fazer a rega. E vai dissolvendo devagarzinho. Só isso é o bastante para essa plantinha aqui. Então, ela tá aqui, ó, com o caldex bem firme. Coloque 2 colheres de sopa para você ver o que vai acontecer com ela. Vai murchar. Esse caldex aqui desidrata todinho. E logo, se você colocar mais daqui 15 dias, daí 30 dias, o resultado, sabe qual é? Você vai perder sua planta. Morre. As raízes cozinham. Então, é uma colherzinha de chá hoje. Daqui 30 dias põe outra colherzinha de chá. Mas nesses 30 dias eu intercalo aí com a farinha de osso. Então eu coloquei hoje, 15 dias depois dessa adubação, eu venho com a farinha de osso, coloco nela e daí mais 15, aí eu venho com esse daqui e coloco de novo. É assim que eu faço aí nas minhas plantas e elas têm aí, tanto elas têm folhas como têm flores. Agora elas não estão tão floridas porque no período de chuva os botões acabam que apodrece bastante. Os botões quase tudo apodrece por causa do excesso aí de água, né? Então não fica florida muito não. Aí agora quando chega passar aí esse período de chuva, elas já vão estar adubadas e elas vão estar fortes para florir novamente. Olha esse vaso aqui, ó. Essa sujeira aqui que eu aparei a grama e aí saiu tudo. Então num vasinho como esse aqui é um vasinho de 1 litro. Esse vasinho aqui tem 1 litro. Essa planta já passou da hora de eu mudar, tá vendo? O caldex dela como tá bonito, mas esse vaso já não é mais o suficiente para ela. E nesse vaso aqui a gente vem aqui, ó, com esse pouquinho aqui de adubo, ó, coloca aqui, ó. Não precisa nem colocar uma colher toda não, viu, gente? Não precisa, é pouquinho, tá vendo? Coloquei aqui, vou fazer a rega e isso é o suficiente para uma planta desse tamanho num vaso como esse aqui de 1 litro. Então, quando você tiver aí seu vasinho, não coloque não uma colherzona dessa aqui cheia aqui num vasinho desse não, que as raízes vão cozinhar. E se cozinhar, você vai ficar sem sua planta. Infelizmente, é isso que acontece quando a gente coloca adubo demais. Então, vasinhos de 1 litro
É meia colherzinha dessa daqui, ó. Meia colher é o suficiente. E se caso você exagerou aí na adubação, né, das suas plantas, que às vezes a pessoa não tem experiência, né, não tem conhecimento de como usar, aí vai lá e coloca bastante adubo. Se por um acaso isso acontecer, o que você pode fazer antes que sua planta morra, porque depois que ela apodrecer não tem mais o que fazer não. Mas se ela ainda estiver só desidratada, você vai fazer o quê? Você vai retirar a sua planta da terra que está plantada, vai lavar essas raízes, vai deixar ela cicatrizar um pouquinho essas raízes, uns 5 dias mais ou menos, e você vai plantar ela num substrato novo. E dessa vez você não vai colocar adubação nenhuma por enquanto. Você vai apenas plantar no substrato novo, vai manter a rega aí controlada, né? Porque ela já está desidratada demais. E se você encharcar o substrato, ela logo apodrece. Então, você vai molhar só quando estiver seco e vai observando se ela vai se recuperando. E assim, depois de uns 15 dias que você já tiver plantado, você pega aí uma colher de farinha de osso, dissolve na água e quando você for fazer a rega, você vai lá e rega o seu substrato com essa calda aí de farinha de osso. E você faz isso aí só uma vez a cada 15 dias e vai controlando a rega, que aos pouquinhos ela costuma recuperar. E se você quiser também, você pode plantar ela na areia, somente na areia. Plante ela na areia, não coloque adubo nenhum. E vai mantendo essa areia úmida, não encharque, porque se ela já está murcha e encharcar, ela está fraca, as raízes ainda não saíram, e se encharcar essa areia, ela também vai apodrecer. Então, se você não quiser plantar no substrato, você planta na areia, vai fazendo aí a rega controlada e você vai observando. Ela costuma recuperar. Isso quando as raízes não estão cozidas. Porque se as raízes já estiver cozidas por adubação, não tem muito o que fazer não. O que tem é você cortar, tirar a parte podre e ver se dá para salvar algum galho. Só isso que dá para fazer. Mas se só estiver desidratada, só estiver murcha, vou mostrar aqui para vocês uma que eu tô aqui tentando recuperar. Olha, essa daqui, ó. Olha como ela tá desidratada. Ela tá murchinha, não é por adubação não, viu gente? É porque ela deu cochonilha de raiz e aí ela ficou toda feinha, desidratada. Foi por causa de cochonilha. Eu tirei ela da terra que ela tava, joguei fora a terra contaminada de cochonilha e plantei ela nesse substrato. Mas eu percebi que ela não está se recuperando bem, tá vendo? Mesmo no substrato ela não está tendo um bom desenvolvimento. Eu vou tirar ela desse vasinho e vou plantar ela só em areia. E aí eu vou ver se ela vai ter uma resposta melhor. Quando ela estiver bem, quando ela voltar ao normal, aí eu planto ela de novo no substrato dela. Mas aqui no substrato ela não está desenvolvendo, então vou plantar ela na areia. Então quando você tiver aí a planta murchinha, igual essa daqui, você vai plantar no substrato. Se você ver que não deu certo, você planta na areia, que costuma dar super certo. Mas se tiver podre, não tem o que fazer, viu? Quando tá podre, só Jesus para erguer ela novamente. A gente não consegue. Só Deus para ressuscitar os mortos. Então, gente, agora eu já vou aqui terminar aqui de adubar. Deixa eu adubar aqui minha patuma e vou fazer a rega. Ó, uma colher de chá nesse vasinho aqui da minha patuma, ó. Coloquei, prontinho, isso aqui é o suficiente. E é só fazer a rega aí. Vou pegar a água ali, que minha água ficou lá longe. E fazer a rega e pronto. Daqui 15 dias, a farinha de osso novamente. E é isso aí, gente. Agora, ó, eu posso colocar aí seu adubo. É só fazer a rega aí, ó, da sua planta, né? Regar o seu substrato. E prontinho, tá feita aí a minha adubação. Então, gente, é isso aí. Vamos finalizando por aqui. E é isso aí, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se torne membro para ter acesso aí a vídeos exclusivos, ative o sininho e curta o vídeo para mais dicas. Lembrando que todos os produtos que eu indico, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e se você comprar pelo meu link, você vai estar aí me ajudando bastante. Então, é isso aí, gente. Até a próxima.